someone to trust. You can trust in me. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Hoje é quarta-feira e temos mais um episódio muito especial. Eu sou a Mônica, eu sou formada em hotelaria, sou cristã, sou disléxica, estou estudando psicopedagogia e sou a fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica, bom dia a todos que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, também disléxica, tutora para disléxicos e mestrando em neurociência. Estou com essa carinha assim meio de cansadinha, porque ontem eu estava falando com a Mônica, estava iniciando o meu marco teórico, escrevendo a dissertação. Então, não é fácil. Vou falar sobre dislexia, claro. E hoje nós temos um podcast muito especial, né? Eu não podia deixar de vir aqui compartilhar com vocês. Vamos fazer um podcast sobre perguntas e respostas sobre dislexia, as perguntas mais importantes que vocês nos fizeram e que vocês querem saber normalmente, né? Aquelas mais frequentes. A gente vai trazer para vocês esse bate-bola assim, de perguntas e respostas. Se tiver alguma pergunta que alguém que está aqui ao vivo e não pôde fazer, ou se você está vendo depois esse vídeo, esse podcast, você pode deixar também na descrição do vídeo, tá bom? A sua pergunta que a gente responde em texto, mas a gente vai responder sim, com o maior prazer, tá bom? Então, vamos começar? Vamos lá. Então tá, a gente vai fazer um bate-bola, né? Posso te fazer a primeira, então? Pode ser, sim. Vamos lá. Então tá bom. A pergunta que mais fazem pra gente na nossa caixinha é o básico, né? Assim, o principal. O que é a dislexia? Essa é a campeã. Muita gente fala, eu acabei de ter o diagnóstico, meu filho acabou de ter o diagnóstico. E eu queria saber o que é a dislexia. Sim. Sem contar que tem gente que fala dislexia, que nome é esse? Nunca ouvi falar. O que é isso? Exatamente. É doença, né? O que é? Muito interessante. Você responde ou eu? Pode responder. Você faz a pergunta e responde, pode ser. Então, ok. Então, dislexia é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica. Então, a dislexia é aquela dificuldade do reconhecimento das palavras, o som e a letra, né, a sílaba e a letra, a dificuldade na fluência da leitura das palavras, uma baixa competência de ler e escrever, e é um déficit fonológico, né, Carol? Se eu estiver falando alguma coisa aí, você me interrompe. Que é inesperado para a idade, né, daquela criança. Lembrando que a dislexia não significa baixo QI, muito pelo contrário, o QI ele tem que ser do normal para cima, né? Senão é descartada a dislexia. E, então, assim, a idade, né, para a criança, por exemplo, aquela idade que é esperado para ele ler e escrever, ele não está conseguindo dentro daquela idade esperada. Isso mesmo. Depois da alfabetização, se esse aluno não se alfabetiza, né, aí você vai falar, tem alguma coisa aí. Por quê? Mas, olha aqui, uma coisa legal também. Você já começa a ver os sinais da dislexia antes da alfabetização. Por isso que a gente fala da intervenção precoce, né? Existem sinais claros, por isso que é importante que você aprenda, estude, não só sobre a dislexia, mas sobre a infância do seu filho, como é o percurso, né? O crescimento dessa criança, como funciona isso. Uma coisa que eu não parei para... eram trigêmeos, né? Não tinha tempo nem para comer. Mas não é desculpa. Eu poderia ter investido mais também nessa área. Quando eu estava grávida, eu comprava livros, eu tenho vários livros, inclusive. O crescimento do bebê, via vídeos, via depoimentos, tal, como é o parto, né? A criança nasceu e parei tudo. Devia ter continuado, né? Porque essa fase do crescimento é tão importante.
existem sinais evidentes de dislexia na primeira infância. Então, é importante que você possa ver isso para intervir e ir a um profissional. Eu faço a segunda pergunta, que fizeram lá para a gente na caixinha. Por que o meu filho não consegue ler? Então, passa a fase da alfabetização, aí você viu que essa criança não se alfabetizou, não conseguiu ler bem, escrever bem, na verdade, nem lê e nem escreve, alguns casos, né? E aí você fala, meu Deus, a pergunta, né? Será que o meu filho vai conseguir ler? A primeira resposta é que sim. Calma. Acalma o seu coração, ele vai conseguir ler sim, tá? A segunda resposta, porque são várias respostas, né? É uma resposta bem complexa, mas eu vou, assim, sintetizar bem ela. O seu filho vai precisar aprender a ouvir. Imagina que o seu filho disléxico é como se ele fosse surdo e cego, tá? É isso que a dislexia traz, na verdade, para a pessoa. Mesmo que a pessoa veja e ouve, né? Então, ele vai precisar treinar os ouvidos para ouvir e treinar os olhos para ver. Então, ele vai treinar as letras, ele vai treinar os números, ele vai treinar o som das letras, ele vai treinar o som dos números, ele vai treinar o visual. Aí você vai juntar com o tátil, treinar o tátil com letras e números, para que ele consiga começar a entender o sonzinho das letras e entender a junção dessa consoante, vogal, juntar, formar palavras, depois formar frases, e aí sim vir com facilidade a interpretação de texto. Então, seu filho vai conseguir ler sim, mas com bastante treino, tá bom? Tanto em casa, quanto a intervenção dos profissionais, e também com um esforço importante do próprio aluno, né? Ele, como a gente fala, né? Sempre nas redes sociais, você sempre ouve isso, falar o disléxico ele vai estudar mais do que os outros, do que os amiguinhos. E é verdade. Mesmo estudando no mesmo horário dos amiguinhos, o esforço dele mental já é 3 vezes a mais. E ainda, se ele estuda 2, 3 vezes mais do que todo mundo, do que aquilo que todos estudam, ele vai estudar sempre a mais do que todos. Então, essa é uma realidade. Então, a resposta, né, eu acho que está respondida, ele vai conseguir ler sim, mas ele vai precisar treinar essa leitura, tá? É para a vida toda? Vai ser para a vida toda. Vai ter um período que vai ser menos. Se você fizer isso na infância, a adolescência e a idade adulta é menos, tá? Só que se você não fez isso, como no meu caso, como no caso da Mônica, na infância, a gente ainda faz isso na idade adulta. Esse treino de sons, né? Letras, vogais, consoantes, para que a gente possa ter uma leitura mais fluida, tá bom? Então, essa é a resposta da pergunta número 2. Eu coloquei outro dia acho que foi essa semana agora, um Reels, eu não sei se você viu, Carol, que é ai, como é o nome dele? Mr. Bean. Que ele, você viu que a gente, né, a gente tá lá se esforçando muito mais, aí a gente aprende as adaptações, aí você fala, meu Deus, calma aí, é possível sim, eu consigo ler, eu consigo escrever com as adaptações, aí você vai pegando o ritmo, você se torna autônomo, e aí você descobre que você é capaz e vai embora, né? É bem isso, né? Aí a gente vai e vai embora. Mas a gente precisa realmente desse treino, né, dessas adaptações. Mas sim, é possível. E eu vou responder, aliás, uma pergunta que fazem bastante e que eu acho interessante que depois a gente começa a pensar. Muita gente pergunta assim, mas a dislexia vai passando, né, de geração, ela é hereditária. E sim, ela, né, tem muitos estudos que mostram que nas famílias, quando eles estudam as famílias, tem em várias gerações, tem um dislexo que vai passando de pai para filho, né? O caso da Carol, muita gente, né, vai fazer o teste com a criança e descobre que um dos pais era disléxico. E quando a gente pensa para trás, a gente vê que tem alguém na família que você fala, nossa, nunca tinha prestado atenção. Por que a pessoa não conseguia
né, ler, por que a pessoa não conseguia escrever. E eu acho que eu até falei em algum outro podcast ou numa live, que a minha avó, hoje eu lembro da minha avó, eu tenho certeza que a minha avó era disléxica e veio dela, sabe? Porque era aquela coisa clássica, ela não conseguia escrever cheque, por exemplo. Ela não conseguia escrever o cheque. Ela falava que dirigir era muito difícil, porque eram muitos comandos no pé. Então, embreagem, freio, ela não conseguia esses comandos. E só que eu acho interessante a história dela, porque ao invés das pessoas incentivarem ela, eles tiravam tudo, sabe, tudo que ela fazia errado. Então, assim, você não sabe fazer cheque? Tira o cheque. Você não sabe escrever? Não escreva mais. Você não sabe dirigir? Não dirija mais. E foram tirando, foram tirando, foram tirando. Aí, para onde ela foi? Para artes. Ela gostava de pintar quadro. Ah, então é a única coisa que você sabe fazer na vida. Vai pintar quadro. E aí ela foi pintar quadro. Mas como tiraram tudo dela, ela começou a ficar com... Assim, ela foi diminuída, né? Eu não tenho como falar assim, retardo, mas assim, ela envelhecendo, os psiquiatras falavam que ela tinha como se fosse um retardo, sabe? Mas um atraso, isso, um atraso. Ela tinha um atraso, mas não porque ela nasceu assim, mas porque ela foi deixando de usar o cérebro, né? Eles tiravam tantas coisas dela que ela parou de usar. E aí ela envelheceu, foi envelhecendo e foi ficando com um atraso. E com certeza ela era disléxica, eu tenho certeza. E você vê que interessante, né? Como a gente pode ou jogar a pessoa para frente com a dislexia e ser assim, uma pessoa genial, e temos milhares de exemplos, ou você tirar tudo desse disléxico e ele, né, chegar a ficar com um atraso. Então, sim, gente, hereditário, e se vocês pensarem bem na família, vocês vão lembrar de alguém que tinha alguma dificuldade lá, né? Algum pontinho lá que você vai falar, já sei, era ele. É isso mesmo. Não, sem contar que a gente também já descobriu, assim, através de estudos científicos, né, a gente acabou descobrindo que existem também alterações cromossômicas, que resulta tudo isso em pessoas disléxicas que são mais suscetíveis a alergias, pessoas disléxicas que são mais suscetíveis a alergias específicas da pele, do aparato respiratório, tudo através de pesquisas. Então, você vê que todo ano, né, existem novos estudos surgindo, novidades sobre a dislexia, tudo é muito recente, né, e você vai aprendendo. Então, assim, é um continuar, né? Aprender sobre a dislexia é um contínuo. Primeiro descobriram sobre a hereditariedade, agora sobre as alterações cromossômicas, agora sobre esse problema de pele, respiratório, que vem essa alergia com o disléxico. É bem interessante. Isso eu vejo tudo no meu filho, eu vejo muito claro nele, porque ele tinha muita alergia quando era pequeno, né? Uma outra coisa interessante também, que não tem nada a ver com a alergia, mas que eu lembro, falando sobre problemas clássicos, né, dos disléxicos, meu filho ele queria ir no banheiro constantemente na escola. Ali da fase da alfabetização, dos 7 aninhos até os 11 anos, era assim, a professora falava, nossa, será que esse menino tem algum problema no aparato urinário? Porque não é possível, algum problema de rim. Aí eu, não, é normal, tudo tranquilo. A gente até levou ele no médico, mas não. Aí eu vim descobrir, olha só, com testemunhos e relatos de algumas alunas minhas, que os próprios filhos também, justo nesse período de alfabetização, pediam para ir sempre no banheiro. Mas era assim, era mais fora da sala do que dentro. Justamente por não entender o som da letra, justamente por não conseguir escrever a palavrinha, né? No Brasil, eles usam o método global, que é o pior método para o disléxico, né? É você mostrar a palavra e não o som de cada letra. E isso interfere demais nessa fase da alfabetização.
Aqui na Itália é diferente, eles mostram, é um método fônico, eles mostram o som das letras. Só que aqui é tudo muito rápido. Eles não retomam aquele conteúdo, repassam e continuam. E uma outra coisa interessante, diferença entre Brasil e Itália, a parte escolar, né, é que toda a fase do Fundamental 1, aqui não repete de ano. Você vai passando até chegar no 5º ano. Do 5º ano até o 9º ano, que seria no Brasil, aqui muda, né, o nome. Aqui, aí sim, aí pode acontecer de repetir de ano. Mas o disléxico, ele vai, do 1º ano até o 5º ano, ele vai levando essas lacunas, né? Se você não vê rapidamente, começa a intervir, ele vai levando essas lacunas. Eu não vou dizer que foi sorte, porque foi Deus que preparou tudo. Foi que a gente viu com 8 anos e meio. E aí a gente pôde ter acompanhamento fonoaudiológico, psicopedagógico, né, psicólogo, psicológico, para que ele pudesse não ter essa lacuna. Né? Mas não quero dizer aqui, não me interpretem mal, não quero dizer que repetir de ano o disléxico ajuda, porque não ajuda. Piora a situação. Repetir de ano não ajuda. É melhor que você passe ele e dê o acompanhamento, o suporte profissional, para que ele consiga... Não é que ele não saiba o conteúdo, é que ele não sabe conseguir interpretar aquela palavra, aquele texto, né? Não por não saber o conteúdo. Às vezes ele até te explica o conteúdo, mas ele não sabe ler aquilo que está ali, entendeu? Então, vamos dizer assim, é um transtorno mesmo, né? Escondido, né? Ali velado, que ninguém consegue ver. Só quem tem mesmo para poder falar, né, Mônica? É verdade, é escondido, então é importante ver os sinais, né? Pequenos sinais ali para conseguir interpretar, porque é escondido e muitas vezes a gente fala, como não é uma coisa física, né? As pessoas falam, ah, imagina, mentira, né? Não, claro que consegue, tá lendo ali, ó, uma palavra, é muito escondido, precisa realmente ficar atento aos sinais. Sim. E hoje em dia, com informação, é sensacional. Na nossa época não tinha, né? Nossos pais não tinham como ficar observando sinais de quê, né? Sim. Agora não, agora tem informação, os pais já podem ficar atentos. Lembra, teve um podcast que a gente até deu essa dica, Carol, de escrever um diário, né? Porque depois você vai juntando esses sinais e consegue levar no profissional. É verdade. Maravilhoso. Ok, então vamos lá, vou fazer eu, né, a pergunta? Uhum. Vamos lá. Pergunta 4. A gente já falou sobre alfabetização, acho que eu não vou repetir essa pergunta, não. Fala, a dislexia é passada dos pais para filhos? Você acabou de responder, né? Acho que não é necessário repetir. Vou para 4. Só é possível diagnosticar uma criança quando ela entra na fase da alfabetização? Então, os especialistas afirmam que existem sinais que podem indicar dificuldades futuras. Não é preciso correr para um consultório médico, mas é importante que os pais estejam atentos e conscientes de que se a criança for diagnosticada tardiamente, os anos perdidos não podem ser recuperados. Não, na verdade, eles podem ser recuperados com a intervenção, né, do profissional. Mas, quando você tem esse olhar mais atento que a Mônica acabou de falar, você pode intervir precocemente. Justamente aquilo que eu falei no início, né? Na idade adulta, quando ele for jovem adulto, ele não vai ter que treinar, fazer intervenções, ter um acompanhamento fonológico ou psicopedagógico, porque ele já teve na infância. E aquilo foi fechando algumas lacunas. Algumas lacunas do disléxico vai ficar para sempre. Porque justamente o nome é transtorno. Então, algumas coisas vão ficar para sempre. A gente pode até depois falar uma coisa da Mônica, uma coisa minha, para vocês entenderem o que a gente quer dizer com isso. Mas é importante que você tenha aí um bom senso, aprenda quais são as maiores dificuldades, veja quais são as habilidades do seu filho, que já com 3 aninhos você já consegue ver. Eu já falava, nossa, mas esse menino com 3 anos consegue fazer isso, 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 isso. Você já consegue ver isso, né? Como a Mônica falou, escreva,
tanto as habilidades quanto as dificuldades. E se você está vendo que tem mais dificuldade do que habilidade, e não está ali igual à idade esperada dos coleguinhas, dos amiguinhos, né? 3, 4 aninhos já está indo ali para a escolinha, você já vê, o menino ali já consegue, sei lá, caminhar com 3 anos, seu filho ainda não, tá? Caminha, se arrasta. Eu percebi isso com o André quando ele tinha 2 anos. Ele rolava, ele engatinhava, ele rolava. Andava pouquíssimo. Aí eu falava, ele é um preguiçoso. Ele é um preguiçoso, não gosta de andar. Ele só foi andar o dia que ele caiu e quebrou o queixo, aqui, ó, rasgou o queixo. Fui no pediatra. Aí o pediatra falou assim, isso é um corte clássico. A criança, quando quer andar, ela fala, agora eu vou. Demorei, mas agora eu vou. E aí ele tem esse cortezinho aqui. Um outro ponto muito bem interessante, que a gente vê naquele livro do autor Rota, que os disléxicos, eles têm mesmo uns 3, 4 meses de atraso, né, nessa consolidação de fonético, fonológico, até motor, né, ele tem mesmo esse pequeno atraso. Então, para que a mãe não se assuste, mas é importante intervir precocemente, né, para que essa criança não vire um adulto disléxico sem nenhum, ou um jovem de 17, 18 anos, sem conseguir entrar numa faculdade, sem nenhum apoio, nem profissional, nem em casa, tá bom? Então, vamos à quinta. É a quinta, né? Quais são os sinais precoces da dislexia? Essa também é bastante perguntada, né? Então, ó, vamos lá, os sinais. Atraso na aquisição da fala, né? É um sinal de alerta. Então, essa dificuldade da fala, ela pode indicar várias condições, como pode ser também um indício de uma dislexia. A dificuldade de pronunciar palavras mais complexas, assim como a omissão ou a inversão de sons. A Carol até fala, né, macarrão e camarão, né, pipocas e popicas, essas inversões dos sons, que também indicam déficit de linguagem. Crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem na leitura já nos primeiros anos escolares, com uma falta de consciência silábica e fonêmica, dificuldade de identificar as letras e os sons correspondentes, e que tem uma linguagem oral e vocabulário empobrecido, né, que deve ser avaliado logo, como a gente está falando aqui, né, bem precoce, o mais rápido possível, para que não aconteçam as lacunas. Perfeito, essa parte de pontos, sinais, né, pontos de para que você fique alerta, são importantes saber, né, justamente porque o pai não é um psicopedagogo, não é um psicólogo, não é um médico, né, não é um fonoaudiólogo, não é um professor. Ele fala, quais são esses sinais? Como é que eu vou saber? Aí a Mônica já elencou alguns para você, e você pode já ficar alerta, né? E também procurar mais informações na internet. Hoje a gente tem a internet, né? A mãe Google, você pode fazer qualquer pergunta, ela te responde. Então já vai te ajudar. Sem contar que você pode pegar as referências, né? Tipo, tem o site da Associação Brasileira de Dislexia, o site da Associação de Psicopedagogia ou Neuropediatria, tem sites da Associação de Neurologia, né, que dão essas informações. É só entrar, procurar, pesquisar, perder ali uns 20, 30 minutinhos, né, para poder ter essas informações com você. Ok, vamos lá. Para a sexta pergunta, existe algum exame que comprove o diagnóstico da dislexia? Ó, essa pergunta é muito legal, porque normalmente a pessoa pensa que fazendo um raio-x, né, ou fazendo um exame de sangue, você pode ter o resultado, né, da dislexia. E, na verdade, não é isso, não é assim. Existe um manual internacional, que se chama DSM-5, usado no mundo inteiro para critérios diagnósticos, para que esse profissional que vai avaliar o seu filho, ele tenha ali um parâmetro. O que ele vai seguir? Ele vai seguir esse passo a passo aqui.
tá? O profissional, normalmente, ele faz testes com a criança, o jovem ou o adulto, que também tem para adulto, e esses testes, eles são padronizados. O que isso quer dizer? Usados no mundo inteiro também. Tanto testes como, um exemplo aqui que eu vou trazer para vocês, testes de leitura rápida, testes de interpretação de texto, o teste de inteligência, testes, o médico vai pedir para você, ou se não o profissional, né, que está te atendendo, vai pedir para você passar com um oculista, um ortoptista, para ver, porque os olhos estão relacionados também com essa função. Um exemplo, tá? Que a gente traz aqui no curso, a gente tem uma parte que fala sobre psicomotricidade e psicomotricidade ocular. A gente faz exercícios para que o seu olho acompanhe a leitura. Às vezes o olho vai muito mais rápido, né? Quem tem dislexia e TDAH, aí é bem mais complicado, porque o cérebro vai muito mais rápido do que os olhos, né? Mas a gente faz esse exercício justamente para que o olho acompanhe a leitura e que esse aluno não se perca no meio dessa leitura. Então, tudo isso é trazido pelo teu profissional, né? Ele vai fazer vários testes, como teste de matemática, né, de contas rápidas, teste de lógica, para que seja, no final, diagnosticado ou não, né? Ou não é dislexia, é só uma dificuldade de aprendizagem e tá tudo bem. Uma outra resposta mais pontual é que atualmente, hoje em dia, não existe nenhum marcador biológico que confirme o diagnóstico da dislexia. Portanto, não existe nenhum exame, como eu falei no início, né? Nem análises clínicas que possam comprovar esse diagnóstico. O que existe hoje que eu posso fazer com as imagens, né? Os exames com imagens? Existem hoje ressonância magnética multifuncional, que você pode estar fazendo, se o médico pedir, né, um neuropediatra ou um neurologista, que é feita com um profissional em uma clínica, né, e aí você faz a ressonância magnética cerebral. Aquilo, normalmente, quando se faz, você vai estar lendo, ou você vai estar contando uma história, mas normalmente é a leitura, ou fazendo um cálculo matemático, e aí ali eles podem ver a parte onde o seu cérebro ilumina mais, onde tem mais irrigação, né, sanguínea, corrente sanguínea, onde funciona, onde não funciona. Existe um lado do cérebro do disléxico que funciona muito melhor, que não é o lado da pessoa que não é disléxica. Então, tudo isso é mostrado através da ressonância magnética. Hoje já existem pessoas que já fizeram, então a gente pode usar como estudos, até mesmo como no curso a gente traz isso, inclusive a aula de hoje eu vou falar sobre isso. A gente traz isso com imagens para que a pessoa consiga ver e entender melhor como funciona o cérebro desse disléxico. E até mesmo o seu cérebro. Você que é uma pessoa típica, uma pessoa que lê muito bem, que tem muita facilidade na escrita, você vai entender o porquê, como o teu cérebro funciona, por que ele funciona tão bem assim, e o porquê que o disléxico, que está do seu lado, que tem, às vezes, a inteligência superior que atua, ele não consegue ler direito e nem colocar no papel aquilo que ele precisa se expressar e colocar, tá bom? Então, é isso. Essa parte sobre diagnóstico de dislexia. E, Carol, falando na visão, existe a pergunta de muita gente que pergunta se a causa da dislexia é um problema visual. E não é a causa, né, da dislexia, não é um problema visual que causa a dislexia, né? Essas inversões, essa dificuldade de ler não está na visão, é de origem fonológica, neurobiológica, não é a visão, né? Como a Carol falou, existem exercícios, né, que ele te faz para que o olho consiga acompanhar essa leitura, acompanhar o cérebro, que é rápido, mas a causa não é a visão, um problema de visão, né? Que também é uma pergunta que fazem bastante para a gente. Perfeito.
Estamos terminando, né? Então, chegando às últimas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem escrever aqui, quem estiver ao vivo, tá? Que a gente responde também. A pergunta é verdade que quem tem dislexia também tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH? Nem todo mundo que tem dislexia tem o TDAH. Desculpa. Mas o TDAH é a comorbidade mais comum associada à dislexia. Entre as doenças que se desenvolvem conjuntamente com a dislexia, podemos encontrar as doenças não, né? Os transtornos. Podemos encontrar a disgrafia, a descalculia, a disortografia, problemas relacionados à coordenação motora e também transtornos de ansiedade, tá? Não é a causa, como a Mônica falou antes, né? Mas é sempre consequência, né? Transtorno de ansiedade, transtornos de aqueles mais psicológicos, isso acaba sendo a consequência do quê? Como aquele, eu sempre esqueço aquele nome, transtorno, não sei o que, compulsivo. Você lembra, Mônica? O TOD, que é transtorno. Não? Não é o TOD, não. É aquele, é uma ansiedade, mas muito mais forte. É um transtorno compulsivo. Lembra daquela moça que a gente fez uma live com ela? A gente fez até um podcast com ela também. Aquela menina. A Catarina. Isso, a Catarina. É o transtorno obsessivo compulsivo? Não. Não é. Ela não tem TOD. É um outro nome parecido. Mas não foi a causa, o início, a raiz de tudo. A raiz de tudo era a dislexia na vida dela. Depois desencadeou todos os outros transtornos psicológicos, né? Por não ter sido diagnosticada na infância, o laudo dela foi fechado, ela tinha quase 19 anos, sendo que ela correu com isso, os pais correram quando ela tinha 7, 8 aninhos. Então, é importante você ir no profissional certo, por isso que é importante você ir, né, no lugar específico, a profissional que trabalha com transtornos de aprendizagem, porque às vezes você vai em qualquer um, ou você vai no mais barato, né, e aí, né, o barato sai caro. O ditado popular já não me faz, né, falar uma coisa errada. Então, às vezes, é melhor você ter o laudo para sempre, o relatório vai ser para sempre, porque a dislexia, se você tiver, minha amiga, vai ser a sua amiga para sempre. Então, é melhor ir num bom profissional, tá? Esse é o meu conselho. Então, respondendo a pergunta, né, a dislexia e o TDAH podem vir juntos, por ser uma comorbidade, o TDAH, mas não necessariamente, nem todo disléxico vai ter TDAH, disgrafia, descalculia, desortografia, tá bom? Então, vamos mais uma. A dislexia afeta mais homens do que mulheres? Existem estudos que mostram que a dislexia afeta 2 vezes mais os meninos do que as meninas. É muito interessante isso. Tem uma grande controvérsia, na verdade, né? Pois é, eu ia te falar isso, porque existe uma controvérsia nesse estudo, né? Nessa frase, né? Sim, porque tem países que aceitam e falam que sim, tipo na Itália. Na Itália, eles falam que sim, que realmente tem esse percentual e é real, né? A mesma coisa do dislexia não pode ser associada ao TEA, né? Porque o TEA já traz esses transtornos, essa dificuldade de leitura e escrita. Aqui na Itália, eles também falam isso. Só que no Brasil, não. Nos Estados Unidos, não. Existem outros estudos relacionados. Então, assim, fica uma coisa meio que entreaberta. Lembrando, né, como eu falei no início, tudo é muito recente, é tudo muito novo, não é um transtorno pesquisado há milênios. A gente tem nem 100 anos aí de estudo, tem muito menos. Né? Foi um dos primeiros disléxicos a serem diagnosticados, foi que diziam que era cegueira verbal, né? Não era nem dislexia, era 1890, quase chegando em 1900. Então, assim, a gente é tudo muito recente.
né, até chegar a palavra dislexia, foi lá nos Estados Unidos, no início de 1960, por aí. Então, assim, tudo é recente. Então, é bom até a pessoa não se ater, né, assim, me falaram que é isso, mito ou verdade, né, os mitos e verdade. Então, não se ater tanto, mas tentar ter a mente mais aberta. E todo dia vai sair estudo científico novo, todo dia. Também tem aquela questão das meninas, mais a mulher, né, a menina, ela adaptar mais rápido, né? Então, assim, eu não estou conseguindo aqui, eu vou por ali. As meninas ficam meio que disfarçado, né? Porque ele se adapta tão mais fácil que ele te disfarça um pouco e fica mais difícil de diagnosticar. Então, aí os meninos acabam ficando no número maior, né? Eles estão estudando isso também, porque é um dado importante, né? Da gente adaptar mais fácil as mulheres. Perfeito. E agora a gente vai para a nossa última pergunta, que eu acho que é uma das mais importantes. Inclusive, você pode responder junto comigo, Mônica, porque eu acho que é uma das, né, a mais, assim, importante que existe. A dislexia tem cura? Né? Aí a gente já pode começar com a cura vem de uma doença, né? Se a dislexia não é uma doença, se não existe um remédio, mas é uma característica, então quer dizer, não tem cura porque não é uma doença, né? É a mesma coisa de você falar, você nasceu com 5 dedos, né? Eu estranho isso. Mas é normal, eu nasci com 5 dedos. É meu. Você é uma pessoa, sei lá, muito para baixo, muito negativa. Mas eu sempre vivi nesse ambiente assim, de negatividade. Eu não sei se é diferente. A dislexia é uma característica que está na pessoa, nasceu com a pessoa, como o dedo, né? Só que como essa negatividade da pessoa que eu dei o exemplo agora, ela está no ambiente, ela não sabe ser diferente, porque ela não viu a outra, né, outras facetas, isso não precisa ser só negativo. A dislexia é a mesma coisa. Ela está em você, você entendeu que ela está ali em você, ela nasceu com você, só que você só sabe ver a parte ruim dela. Só que a dislexia é uma amiga, ela é uma característica, ela está dentro de você, ela quer mostrar as habilidades dela, ela quer te mostrar os pontos fortes dela, ela quer mostrar o outro lado da moeda, não é só o transtorno, a dificuldade e a falar, ai, que saco, por que eu nasci com dislexia? Por que o meu filho foi ter dislexia? Existe o lado bom, deixa ela te mostrar, abra os seus olhos, né, e veja que o disléxico ele é muito mais... ele consegue resolver mais problemas de uma maneira muito criativa do que outras pessoas. Por quê? Porque desde pequeno ele não conseguia ler e escrever, então ele procurava percursos, ele procurava maneiras de aprender a ler e escrever. Esse procurar maneiras desde pequeno trabalha para que o cérebro dele sempre procure formas rápidas de resolver os problemas. Então, quando ele for adulto, ele vai ser um homem muito criativo. Vai ser uma mulher, assim, criativa, porque ela consegue transformar uma coisa que para todo mundo é difícil em simples. Às vezes, você disléxico que está me ouvindo, você pode dizer assim, as pessoas dizem que eu falo, é fácil demais fazer isso. Isso não tem problema. Você facilita tudo. Tá vendo que é uma coisa tão complexa? Aí você pega aquele complexo ali, porque você já está treinado, né, desde pequeno assim, e transforma em uma facilidade. Essa é um ponto de mais de 10 pontos positivos de habilidades, de superpoderes que o disléxico tem. Inclusive, se você não conhece, tem um curso falando sobre os superpoderes dos disléxicos aqui no meu canal, no Enfrentando a Dislexia no YouTube. Veja esse curso de 3 ou 4 aulas. Maravilhoso, vai mudar toda a sua mentalidade sobre a dislexia. O que você acha, Mônica? A dislexia tem cura ou não? Não, não tem cura. Como diz a nossa amiga Catarina, a gente vai morrer com ela e é capaz de chegar lá no céu e falar, você ainda tá aqui, querida?
né? Ela sempre fala isso, porque não tem cura, gente. A gente nasceu com ela, a gente vai morrer com ela. Mas é como a Carol falou, é uma característica, é tão característica que assim, eu não me imagino sem dislexia. Eu não sei você, Carol, eu não consigo me imaginar. Imagina assim, ó, vou tirar a tua dislexia agora, eu vou fazer uma varinha de condão e vou tirar. Não dá para imaginar sem, né? É uma característica nossa, é nosso, assim, é o nosso jeitinho, né? Mas é exatamente isso, a gente tem que pensar no lado positivo, entender o lado positivo, entender quais são as vantagens de ser disléxico, porque temos, e se não tivesse, as empresas não estavam de olho na gente, porque várias empresas grandes, que a gente até falou no último podcast, empresas realmente muito grandes, já com programas dentro dela procurando disléxicos. Então, é porque nós temos qualidades muito boas, fortes, a ponto de empresas estarem procurando. Mas a gente precisa enxergar esse lado positivo. E teve acho que uns meses atrás, eu fiz um story perguntando assim, se Deus chegasse para você agora e falasse, se você quiser, eu tiro a sua dislexia, você ia querer? A maioria disse que sim. Eu diria que não. Eu não quero deixar de ser disléxica. Primeiro porque hoje eu enxergo a vantagem, o lado bom da dislexia. Ela realmente, agora ela é minha amiga. Ela é minha amiga e mais, ela foi uma amiga que revolucionou a minha vida. Então, eu não deixaria de ser disléxica de jeito nenhum, mesmo que Deus fizesse essa proposta para mim. Eu não gostaria. Mas as pessoas, elas só pensam no lado ruim. Ai, não quero porque elas acham que a pessoa do lado é muito mais rápida do que ela, né? Consegue muito mais coisas do que ela. E não, gente, não é assim. A gente consegue tudo o que a gente quiser. A gente precisa da adaptação, das técnicas de informação, precisamos. Mas a gente vai fazer as mesmas coisas que todo mundo. E vamos combinar aqui, só entre os disléxicos, melhor ainda, né? Com muito mais criatividade. Mas se tem cura, não tem cura, a gente tem que adaptar, tem informação. E hoje em dia tem, ninguém pode falar que não. Hoje em dia tem muita informação, todo mundo pode, né, ter acesso a essas informações e pode ter uma vida maravilhosa com a dislexia. Perfeito, maravilhoso. Obrigada, Mônica. Obrigada a todos que nos seguiram. Nada, já se passaram-se aí quase 45 minutos de perguntas e respostas. Foram muitas perguntas. Eu gostei muito, acho que a gente pode repetir, viu? Um podcast desse. Perguntas e respostas. Bem interessante. Eu queria que você não ficasse com a dúvida, que se você tivesse dúvida, escreva aqui para a gente, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? É importante que a sua vida e a vida da sua família tenha qualidade, né? Aí mude esse olhar, né? Como a Mônica falou, não olhar só para o negativo, mas para o positivo. E eu queria também convidar você a seguir as nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, @enfrentando a dislexia, @sábios disléxicos, e também o Spotify, nós temos também lá, toda semana a gente coloca um novo áudio no Spotify, vai ouvindo no carro, ouça no banheiro, né, tomando banho, vai ouvindo ali, tá trocando o filho para levar para a escola, vai ouvindo o podcast, vai te ajudar bastante na tua empreitada, né, com a dislexia, para que você possa levar essa informação para outras pessoas, para a escola do seu filho, para a sua família. Às vezes tem implicação dentro da família, o avô, a avó, a tia, o tio, e aí você explica o que é, né, a dificuldade do teu filho, ou a tua própria dificuldade. E informação liberta, é poder. Então a gente está aqui para te ajudar e trazer essas informações. Um beijo a todos, um beijo, Mônica. Um beijo a todos que estavam aqui com a gente, acho que vão escutar depois, ver depois. Um beijo, Carol. Obrigada pela parceria de sempre. Até quarta-feira que vem.